Vamos seguir falando sobre essa escalada de violência no México, agora com a professora de Relações Internacionais da Faculdade de Belas Artes, Marcela Franzoni, já está na tela conosco. Muito bem-vinda aqui ao CNN 360, professora. Queria ouvi-la num primeiro momento sobre, não é de hoje que sabemos do poder do narcotráfico no México, mas me parece ter sido um dos golpes mais duros contra o crime organizado mexicano e com repercussões também igualmente duras para a sociedade mexicana, não? É isso, obrigada, Yuri, pelo convite. É sempre um prazer participar. Sim, eu acho que a imprensa mexicana tem repercutido bastante isso, né, de que é um golpe bastante duro dentro do país, principalmente porque existe uma cobrança de todas as organizações da sociedade civil, não só organizações não governamentais, mas a própria imprensa e vários setores dentro do México, de se ter uma política de combate ao narcotráfico mais dura, pelo menos nos últimos anos, né, em que a gente tem observado aí do governo do Movimento Regeneração Nacional, da Cláudia Sheinbaum, uma falta de uma política clara com relação ao narcotráfico, né? Então, tanto ela como o ex-presidente, o Manuel Andrés López Obrador, eram muito criticados porque os números atingiram picos de violência no país e os governos sofreram muitas críticas de que essa estratégia não estaria claro, principalmente porque o país já tem há muitos anos mobilizado os efetivos federais, em especial as Forças Armadas, né? Então, os números acabaram não melhorando na mesma velocidade que o governo esperava, e isso tem gerado bastante cobrança. Agora, é importante destacar que existe uma grande indefinição com relação ao que vai acontecer agora, né? Primeiro, porque as autoridades mexicanas também têm olhado a situação com cautela, porque deve haver uma fragmentação no próprio cartel e também nessas outras iniciativas, né, nesses outros cartéis que podem eventualmente aumentar a disputa na região de Jalisco e, simultaneamente, aumentar a violência no país por essas disputas de território e por esse vácuo de Uhum. liderança aí que vai ser deixado no México. Agora, professora, a Luciana Tadeu estava nos trazendo aqui as informações e a gente destacou que não só a presidente do México falou sobre o assunto, mas o presidente dos Estados Unidos. E não é de hoje que Donald Trump tem falado e tem pressionado países da região, em especial da América do Norte e Central e mesmo aqui da América do Sul, com esse discurso de combate ao narcotráfico. Como, na sua avaliação, pode ter repercussão na relação entre os dois países e na repercussão política para a Cláudia Sheinbaum, que fez questão de deixar claro, foi uma operação 100% tocada pelas autoridades mexicanas, sim, com troca de informações de autoridades dos Estados Unidos, mas a atuação que levou à morte do chefe do tráfico ali do cartel mexicano foi dos agentes mexicanos. Para mim, esse é um ponto central, Yuri, porque a presidente do México vem sendo muito pressionada, por um lado, a aumentar, né, as políticas de combate ao narcotráfico, e, por outro lado, também a não aceitar esses efetivos militares dos Estados Unidos em território mexicano. Principalmente depois da invasão dos Estados Unidos na Venezuela, né, se levantou muito a hipótese de que o México poderia ser o próximo a sofrer algo parecido, principalmente por causa da atuação desses grupos dentro do país, né? Então, me parece que essa resposta agora foi uma resposta direta ao presidente Trump, basicamente para que o México tente mostrar de que o país está trabalhando em uma estratégia de combate ao crime organizado e diminua aí possíveis ímpetos, né, de intervenção por parte dos Estados Unidos no México. Agora, é bastante significativo que a presidente mexicana tenta justificar que não houve a entrada de efetivos militares americanos, porque isso é completamente contrário ao que as pesquisas de opinião pública têm mostrado dentro do México. A população mexicana é contrária a qualquer tipo de incursão armada dentro do país, mesmo que isso implique apoio às autoridades mexicanas, né? Então, você tem iniciativas de troca de informação, tem iniciativas de treinamentos militares conjuntos, mas a presidente é sempre muito clara nesse sentido, de que não houve a incursão de tropas americanas, porque parte da popularidade dela estaria em jogo diante dessa iniciativa. Então, acho que é também uma tentativa de se defender diante da opinião pública e de acalmar possíveis críticas, né, de que o país estaria sendo muito submisso ao próprio governo Trump. Agora, Marcela, você mencionou esta questão da cobrança da população mexicana por uma ação mais efetiva do governo contra os vários cartéis, né, contra o narcotráfico muito estruturado. Agora, especificamente,
Este cartel, que teve o seu líder morto, o Jalisco Nova Geração, ele era considerado um dos mais violentos. É claro, né, como você mesma mencionou, há uma certa imprevisibilidade, uma incerteza do que está para acontecer. Mas é possível que isso leve a algum tipo de onda de violência generalizada, além da que está acontecendo, desta repercussão imediata contra a morte do líder do tráfico mexicano? Eu acho que uma primeira questão importante de se observar é que esse episódio mostra que o Estado mexicano ele tem algumas regiões no país em que são regiões que não são efetivamente controladas pelo poder público, né? E justamente nessas regiões é possível, né, inclusive até por essas iniciativas que não ocorrem só com o cartel em Jalisco, mas com outros grupos armados no México, é possível sim que a gente observe um aumento da violência até em outros momentos, né? O que também não tem sido um episódio novo, né, Yuri? Eu acho que é importante destacar que o problema do narcotráfico do México ele é um problema muito antigo, há pelo menos 2 décadas, né? O país tem uma estratégia de combate ao crime organizado, com uso de tropas federais, né? Então, o que a presidente do México está fazendo não é novo nesse sentido, né? Apesar de, como eu falei, claro que vem aí colocado algumas circunstâncias que são próprias do contexto regional, do contexto nacional, né? E eu acho que é importante que, além dessa violência contra o próprio Estado, né, e que o Estado tem dificuldade de responder, é possível também a gente observar um aumento da violência entre os próprios cartéis. Porque, como eu mencionei, a expectativa é que haja um vácuo de poder dentro, né, desses processos de tomada de decisão nessas organizações ilícitas, e isso implique em tentativas de tomada de controle por parte de outras organizações, que vão tentar ocupar esse vácuo e expandir, né, a sua influência dentro do México, inclusive aí mirando a ocupar a parte do mercado americano, que é atendido pela organização em Jalisco, né? E acho que é importante destacar também que muitas autoridades e também muitas organizações têm debatido sobre isso, que apesar de ter sido um duro golpe para o cartel de Jalisco, isso não elimina outros esforços que o governo mexicano teria que fazer para combater o narcotráfico, né? Então, quando a gente pensa de um ponto de vista de uma estratégia mais robusta, é importante que tenham também políticas federais de outros níveis, né? Até de promoção do desenvolvimento, que não passa só pelas Forças Armadas, mas que passa por um processo de retomada desse território, inclusive com políticas públicas, né? Porque são territórios, muitas vezes, que são ocupados por essas organizações, mas que, no geral, têm carências muito significativas do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então, claro que aí não de maneira generalizada, mas a gente observa, muitas vezes, estados que são mais fragilizados do ponto de vista do desenvolvimento e que isso também precisa ser olhado pelo próprio governo mexicano, até para evitar que, enfim, que aumente, né, a disseminação desses grupos e possibilitar uma estratégia de combate mais robusta. É impressionante, né, professora? Como se a gente tirasse essas imagens do México e não citasse a palavra México, a gente poderia estar falando muito do que a gente vê na realidade brasileira também. Queria aproveitar para a gente encerrar e me veio este gancho justamente para te questionar, Marcela, que na medida dos seus conhecimentos, que você faça esse paralelo do que há de semelhanças e diferenças neste crime organizado, na forma como ele está presente no México, no domínio de territórios, nesta dificuldade do poder público, do Estado mexicano, de conseguir se impor o seu poder nessas regiões que o crime organizado domina, com o que a gente tem visto aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas mesmo em várias regiões aqui de São Paulo e de outros estados brasileiros que também têm enfrentado esse tipo de problema de território dominado pelo crime, do Estado não se conseguindo fazer presente nem à força e nem com políticas públicas. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio da América Latina como um todo, né? Não só em 2026, mas acho que para os próximos anos a gente tem observado uma disputa, né, com o crime organizado, entre o Estado e o crime organizado em vários países da região. Então, aqui no Brasil, no México, no Equador, na Colômbia, né? Então, são vários países em que isso tem se tornado um tema importante, que impacta bastante a população, e é um tema que tem se mostrado bastante difícil de resolver.
Agora, o que eu acho importante é que, apesar de vários países apresentarem essa problemática, e claro, a gente tem algumas especificidades que são especificidades nacionais, né? Então, de distribuição desses grupos, dos desafios geográficos, né, que a gente enfrenta, até aqui no Brasil, a gente sabe que o tamanho do nosso território é um desafio bastante importante, né, para combater esses grupos. É importante dizer que, mesmo com essa temática comum a todos os países da região, isso não tem impulsionado, Yuri, uma tentativa de tornar esse debate um debate regional, né? Eu acho isso super importante porque as organizações, elas não agem só dentro de um território, né? Elas estão espalhadas por toda a América Latina, atuam de maneira global, transnacional, e não há o esforço conjunto dos países daqui da América Latina para resolver esse desafio, até porque a gente sabe que combater uma organização ilícita em um estado pode eventualmente provocar aumento da violência em outros territórios, né? Porque esse vácuo ele vai ser ocupado por outra organização e às vezes até uma organização de um outro estado aqui da região, né? Então, acho que é importante porque é um momento muito delicado, mas que a gente tem observado uma ausência de respostas regionais em um tema que é comum aqui na América Latina e que poderia contribuir, né? Essas discussões regionais poderiam contribuir no sentido de gerar políticas compartilhadas, principalmente em territórios fronteiriços, em que essas políticas precisam ser compartilhadas, né? Por exemplo, aqui no caso do Brasil. E o que os países têm mostrado é que eles preferem muito mais atuar nacionalmente, até porque muitas vezes essa política ela acaba tendo um fundo eleitoreiro, né, como a gente sabe, e mais do que isso, os países preferem negociar bilateralmente com os Estados Unidos. Então, a estratégia do Trump é dividir também a região para evitar uma cooperação mais conjunta. Então, os estados preferem negociar, então, o México com os Estados Unidos, a Colômbia com os Estados Unidos, o Equador com os Estados Unidos, e isso acaba dividindo muito mais a região e evitando essas iniciativas compartilhadas em um momento em que as instituições regionais já vêm muito debilitadas. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Faculdade de Belas Artes, Marcela Franzoni, nos ajudando a entender não só o contexto mexicano, mas os paralelos que isso pode ser feito tanto aqui no Brasil como demais países da América Latina. Professora, muito obrigado por essa ótima entrevista, bastante esclarecedora. Uma boa semana, até a próxima. Obrigada, Yuri. Até a próxima.